Isso. Então, hoje o que eu quero ver com vocês é uma recapitulação geral sobre os principais aspectos do desenho de observação. Então, a gente já fez alguns exercícios, continuamos fazendo dando para vocês algumas orientações, né, sobre a questão da perspectiva e tudo mais, mas agora, Vila, quando gravar, se puder mandar isso, tá sempre eu coloco no RA de vocês, link da aula, daí aquele link você copia e cola no YouTube, repete para vocês a aula lá, tá? Beleza. Pelo menos eu tinha feito, deu certo, né? Só que daí teve um que eu mandei que eu vi que não gravou o áudio, mas agora as últimas que eu fiz estava gravando, pelo menos deu certo para as outras turmas. Gente, então o que é importante em termos de, se a gente falar em termos de o que vocês têm que responder para mim da teoria da nossa aula, porque uma coisa importante assim, nós vamos ter que fazer a nossa prova teórica, né? Eu até tinha falado para o Ivo, mas a minha aula de desenho de observação é bastante prática. Daí, isso já no outro semestre, tá? Ele falou, Vila, mas então faça sempre uma avaliação daquilo que é importante, que por mais que é teoria, tem coisas que a gente fala, e que é importante a gente ver se os alunos estão entendendo, ou estão seguindo, estão tendo critério para isso, né? Para não ficar só o exercício na sala de aula. Então, o que nós podemos falar com relação à nossa ideia geral do desenho de observação? Eu queria tomar nota aqui com vocês, né? Que o nosso desenho de observação, ele se baseia em, entre parênteses, a cópia da cena real, tá? Cópia da cena real. Então, isso é o desenho de observação. É a intenção de copiar de forma mais realista possível uma cena que você observe. Pode ser uma figura humana, pode ser um animal, pode ser uma natureza morta, que a gente diz, quando são, por exemplo, que nem a gente estava falando de desenhar uma garrafa e um copo, é uma natureza morta, né? Uma composição de frutas. Ou seja, o desenho de observação, ele tem isso como uma meta geral. Para nós, assim, é importante a gente entender que o desenho de observação, ele tem uma origem, isso eu falei para vocês lá, muito superficialmente, agora eu estou reforçando essa ideia, ele tem uma origem praticamente nas artes plásticas. Ou seja, né, quando eu falo artes plásticas, a pintura clássica. Imagine vocês assim, que o ser humano já desde ali digamos, o processo renascentista, aquela ideia até um pouco antes, assim, o classicismo, né? A arte humana, ela sempre nos acompanhou desde os momentos mais remotos, assim, a pintura de uma caverna, a pintura, a expressão de vestimenta e indumentária, sempre a ideia artística da beleza, né? Tem um momento que é principalmente o realismo, né? Que é um movimento de arte, é um movimento totalmente artístico dentro da questão da pintura clássica, em que a ideia de se copiar com a melhor fidelidade, e os melhores pintores, os mais talentosos, eles tinham essa questão do desenho de observação como a base do seu trabalho bem feito, né? Então a gente diz que a origem da ideia do desenho de observação está nas artes plásticas, ou seja, na pintura clássica, tá? Sem detalhar isso com datas e tudo mais, né? Mas é importante a gente ter esse entendimento. Tá, isso aqui eu posso falar que esse pessoal, então, tinha interesse na cópia das cenas reais, independente se fosse natureza morta. Por exemplo, isso que eu tenho trabalhado com vocês, desenho de caixas, caixa de leite, caixa de não sei o que, é natureza morta, tá? Quando eu digo assim, desenho de uma figura humana, de um quadro, sei lá, um príncipe, uma princesa, o seu próprio autorretrato,
Então, daí já são figuras humanas. Animais são esses grupos, né? Se eu vou desenhar uma arquitetura, se eu vou fazer alguma outra coisa, natureza morta. Se é a figura humana ou animais, natureza viva, vamos dizer, né? Mas o que acontece? Isso é uma origem geral sobre a questão do desenho de observação. Tá? Agora, se a gente falar assim, no que consiste o bom desenho de observação? Princípios para o desenho de observação. Tá? Se a gente falar em princípios do desenho de observação, professor, se o senhor puder tirar a foto, se não for pedir muito, tirar a foto, eu não consegui ler tudo. Tirar a foto do quadro e postar também. Ah, legal. Pode deixar. Tira a foto, sim. Então, princípios para o desenho de observação. Bom, daí eu disse para vocês assim, olha, gente, como que a gente faz o desenho de observação clássico? A gente usa uma referência de medida com o nosso lápis, fechando um olho, apontando e fazendo uma mira, né? O desenho lá que eu tinha feito na lousa, aqueles exemplos que eu deixei. Então. Mas aquilo ali nada mais é do que a tradução de princípios de como que eu executo um desenho de observação. Mas o que seria essa tradução então? Em primeiro lugar, quando eu falo capturar, né, a cópia de uma cena, eu posso colocar aqui, ó, capturar medidas. Tá? E nós falamos de um método de captura de medidas. Quando você mede com o seu lápis. Né? Você mede, né, fechando um olho, tira a medida lá, né, do tamanho e transfere aquela medida. O que é isso? Captura de medidas. O que é isso? É um princípio do desenho de observação. É um princípio do desenho de observação clássico. Você pega assim qualquer clássico aí, você vai ver os caras fazendo exatamente isso. Isso é uma coisa que não mudou há décadas, né? É exatamente assim que se faz o desenho de observação. Esticando o lápis, daí tem a técnica, né? A técnica consiste em você esticar o braço, se for possível. Senão você adota uma medida sempre apoiada aqui no teu tórax, né? Ou esticando, mas você tem que ficar numa forma que você não altere mais essa situação de medidas. E eu estou capturando medidas. Mas essa captura de medidas, para mim, ela implica em dimensões. Ou seja, é a captura de dimensões, medidas, né? Dimensões, altura, largura, né? Altura e largura principalmente, porque a gente está fazendo um desenho plano. Mas quando eu digo essa captura de medidas, eu também posso colocar como capturas dos ângulos. E quando eu falo captura dos ângulos, isso tem a ver com inclinações de feixes. Vou colocar eixos. Eixos que geram o nosso desenho. Tá? Deixa eu tirar uma foto aqui, que eu já vou apagar a parte de cima. Vou apagar a parte de cima agora. O que nós estamos falando? Do nosso... Essa parte, teoricamente, que nós não falamos assim com detalhes, né? Estamos falando agora sobre essa parte teórica do desenho de observação, porque a gente vai fazer uma provinha sobre isso. Então, os princípios do desenho de observação, a captura de medidas ou das dimensões da cena, que é uma cópia da cena, e a captura dos ângulos, né? Ou as inclinações dessa cena. E eu falei para vocês que na cena óptica, quando nós falamos cena óptica, isso implica inevitavelmente em pontos de fuga. Tá? Pontos de fuga.
a ideia de pontos de fuga, ela depende a maneira como nós olhamos, tá? É uma cena óptica que você encontra pontos de fuga. Daí nós podemos ter, por exemplo, um ponto de fuga. Olha, lembra que eu fiz assim um feixe assim no começo da nossa aula? Eu fiz com várias coisas, né? Fiz feixe, vários feixes. Mas quando você tem essa noção do uso de feixes cônicos, o que acontece? Você tem uma relação de cena real acontecendo, né? Por exemplo, eu vou desenhar um quadro na parede, apoiado pela ideia do feixe cônico, né? Nessa parede aqui eu vou desenhar uma porta, né? Apoiado no feixe cônico. No chão vou desenhar um tapete, sempre apoiado no feixe cônico. Ou seja, linhas que convergem para um suposto fuga. E nesse caso aqui, um fuga. Tá? Isso é uma cena óptica. E isso é a cena do desenho de observação, é uma cena óptica. A observação é óptica, né? Bom, uma variação de fuga, ó, eu tenho o fundo da parede aqui, digamos eu ponho o ponto de fuga aqui agora, ó. Veja, aqui está central, né? Olha só o que acontece aqui se eu esticar a cena a partir do fuga, dos feixes cônicos, né? Pontos de fuga, feixes cônicos, tá? Implica em feixes cônicos. Olha só, prolongando, 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 prolongando. Olha como a posição do fuga, ele interfere grandemente na expressão que eu posso ter do mesmo quarto lá. Ó. Por exemplo, aqui eu estou desenhando o tapete de novo no chão, né? E a janela lá. Ou seja, isso é uma referência totalmente óptica de um desenho de observação a partir do encaixe dos ângulos ou das inclinações que eu percebo da cena. Nós começamos a treinar esse tipo de coisa aqui com o desenho das caixas. Por isso, aquela minha insistência em que vocês percebessem, mas está indo para um lado, está indo para um lado, ó, desenha para lá. É mais fácil, às vezes, o desenho com 2 pontos de fuga do que com 1, tá? Mas esse aqui é só para mim ilustrar para vocês. Então, pontos de fuga ou feixes cônicos. E agora, hein? Eu posso ter também, quando eu tenho 2 pontos de fuga, vamos fazer vermelho aqui, ó. Eu posso ter um fuga aqui, fuga de esquerdo. Posso ter um fuga para lá, fuga direito. E o que acontece? Quando eu desenho, segundo o feixe óptico, né? O que acontece é que eu tenho também, da mesma maneira, por exemplo, eu desenhar a mesma sala lá, ó. Agora, olhando por 2 pontos de fuga. Né? Vou fazer lá só o canto lá, ó. Tirar a parede da frente, digamos. Lá no fundo, aqui nessa parede, eu vou ver o quadro. Por aqui. Aqui na parede de cá, eu vou ver o tapete. Apoiado pelos fugas. E a parede de cá, é onde está a porta, eu não estou vendo ela, né? Porque eu tirei essa parede para não enxergar, porque agora estou vendo pela parede. Né? Tem lá nas nossas notações lá, né? Fuga direita e fuga esquerda, linha do horizonte e tal, mas o que acontece? É uma cena óptica copiada segundo feixes cônicos, tá? E se for mas professor, e aquela caixa? A gente não desenha uma cena? É verdade, nós desenhamos caixas. E o que acontece? Numa caixa de leite lá, está acontecendo fugas e feixes ópticos direita e esquerda igualzinho, tá? Só estou mostrando para vocês. Nós falamos em questão de um fuga, ou como nesse caso aqui, 2 fugas. 2 fugas. A direita e a esquerda, tá? Gente, uma cena, dependendo da situação, ela pode ter 3 pontos de fuga, 4 pontos de fuga, 5 pontos de fuga, 6 pontos de fuga, um monte de pontos de fuga. Vai depender de como que estão as peças no ambiente que a gente está desenhando. Para nós, desenho de observação, o que nós precisamos saber? Que uma cena óptica implica em pontos de fuga. Se é 1, se é 2, se é 3, eu observo pela construção geométrica da peça que está desenhada. Se eu prolongar os feixes que constroem a peça, provavelmente vai chegar num ponto de fuga. E você vai dizer, olha, essa cena tem
dois pontos de fuga, porque se eu prolongar aqui, tem outro. E essa aqui, não, se eu prolongar, chega tudo num ponto. A gente localiza os fugas de uma cena prolongando as linhas construtivas do objeto que foi desenhado. Mas aquilo é uma cena óptica, do qual nós fizemos as leituras dos ângulos daquela cena. E se eu garantir medida, proporção que eu falei, e ângulos corretos, então eu garanto uma cena de desenho de observação de boa qualidade. Tá? Se eu pergunto para vocês, o que eu preciso garantir num bom desenho, o que eu preciso garantir para que o meu desenho de observação seja bom? O que eu preciso? Eu escrevi aqui, né? Eu apaguei ele. Eu preciso de medidas corretas. Eu preciso do que mais? Se eu tenho medidas corretas, dimensões corretas, né? Mas quando eu digo dimensões, medidas corretas, é uma forma também de eu falar proporções. Proporções corretas. Certo? Meio óbvio falar isso, né? Dimensão correta, proporção correta, medida correta. Como que se tira a medida? Com o estilo clássico de medida do lápis. Tá. Mas só isso aqui basta? Não. Eu preciso ter, além de proporções, dimensões, medidas corretas, que é uma forma de falar praticamente a mesma coisa, né? Eu preciso garantir, vamos colocar aqui em cima, ó, ângulos corretos ou inclinações da cena corretas. Eu preciso também, eu posso falar em feixes cônicos. Correto. Veja que eu estou falando a mesma coisa, tá? Só mudando a palavra. Feixe cônico, ou angulação da cena, ou o feixe, ou a inclinação da cena, da peça que eu estou observando, corretamente, né? E onde que entram as curvas? Gente, as curvas é apenas uma materialização do formato daquilo que eu estou desenhando, tá? Mas a curva também tem que estar com uma proporção correta e numa angulação correta. Mesma coisa. Então, se é reto, inclinado, não importa. Mas o que é ponto pacífico de um bom desenho de observação? Medidas, dimensões ou proporções, né? E ângulos, inclinações e feixes cônicos. Que é isso que nós já estudamos falando e treinando. É isso que nós estamos treinando e fazendo, né? Agora, vamos tirar mais uma foto disso aqui, só para ter depois para vocês também, né? Isso que eu estou falando. Chegando mais a Gabriele. Pessoal, além disso, vou apagar aqui essa parte. Além disso, quando nós falamos do que é importante para o desenho de observação, qual é a outra parte que a gente não entrou nessa questão assim de forma, vamos trabalhar isso. Mas nós trabalhamos com tons e texturas. Gente, a gente falou de tons e texturas de uma forma muito, muito superficial. Apenas, eu disse, vocês têm que treinar traçado, treinar traçado, treinar traçado. É claro, né? Isso também é uma outra coisa que eu vou colocar aqui como um dos valores de um bom desenho de observação. Mas olha só, quando eu falo tons e texturas, eu estou falando sobre as noções de iluminação. Justamente são as noções de iluminação, ou seja, nós falamos para o nosso caso no tom claro, médio e escuro. Certo? Eu disse, acostumem a desenhar lá um elemento que seja, né, independente de como ele está, e colocar em cima claro, desse lado escuro e desse lado médio. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui em termos de você
colocar tons, né? Tons e texturas. Mas olha só, quanto mais habilidade no lápis de você colocar o tom clarinho, o tom médio, o tom escuro, a sombra, né? Quando a gente está falando de tons e texturas, daqui a pouco a gente está falando sobre sombra também. Nós não estudamos nada sobre sombra, sombra projetada, qualidade de sombra. Eu só falei para vocês sobre tons, claro, médio, escuro, claro, médio, escuro. E isso ainda forçando vocês a treinar com traçados lá. Mas para um desenho de observação ficar bom, ele tem que estar com tons e texturas corretos, tá? Agora, olha só, digamos que você está desenhando uma peça de madeira. Então a cópia da textura da madeira é que vai dar beleza para aquilo lá. Ah não, eu estou vendo a textura do vidro, que também tem, daí aparece o reflexo, e é o reflexo da luz, né? Então quando a gente faz tons e texturas agora, buscando uma correta iluminação, ou seja, vamos colocar em vermelho aqui, observando o comportamento da luz e sombra. Olha só, essa é uma outra dica agora, hein? O que é importante para um bom desenho de observação? Você observar e, é lógico, copiar naquela cena o comportamento da luz e da sombra. No nosso caso, nós não falamos sobre luz e sombra, mas nós tivemos as noções de tons e texturas, que é uma forma assim mais simplificada dessa relação do comportamento da luz. Por exemplo, nós não desenhamos nada ainda de vidro, né? Mas como que eu desenho de vidro? Ah, o professor disse para desenhar uma garrafa. Para desenhar a garrafa lá, mais ou menos copiando ela. No semestre passado, eu até disse para o pessoal, tragam exemplos de um desenho de uma garrafa. Daí o pessoal entrou na internet e trouxe lá, né? Tudo bem. No nosso caso, a gente vai fazer isso no segundo bimestre. Mas olha só, quando você pega um desenho de observação de uma garrafa, o que você vai ver lá? O comportamento da luz e da textura e do reflexo do vidro. Ou de um copo, a mesma coisa. Vai aparecer um reflexo. Não é só colocar um tom. Existe um comportamento da luz. E às vezes a luz, quando ela brilha demais no desenho de observação, é uma área de branco lá. Não tem nada lá. Ficou a folha totalmente branquinha. E daí aquela sensação é que dá a sensação de luz. Quer ver um exemplo disso? Digamos, olha lá. Você desenhou, copiou lá a garrafa. Lá. Faz de conta que nós estamos fazendo aqui um pedaço de uma garrafa. Não vai nem caber toda a garrafa aqui, tá? Faz de conta que eu consegui aqui fazer um exemplo de uma garrafa. Tá lá. Eu copiei. Digamos, o tamanho, medida, proporção. Ah, tá, beleza. A sensação, se ela tem uma outra composição aqui da própria curvatura dela, do rótulo dela, né? Ou seja, quando eu encaixei direito as curvas, eu consegui encaixar, ou seja, dentro de uma ideia de cônica, né? De um aspecto. Se tiver uma figura quadrada, reta, que mais ainda a necessidade, se for o canto da mesa, por exemplo, né? Sei lá, quando eu coloquei a mesa aqui, a mesa já tem que estar dentro daquela ideia de conicidade, ou feixe cônico. Beleza, até aí tudo bem. Mas e agora? E como que eu represento a ideia do tom, da textura? Se eu usar apenas uma ideia de reflexão de luz, olha só, apagar aquela elipse lá. O que eu usei aqui agora? Ó? Eu usei um artifício para dar a sensação de reflexo. Mas essa sensação, e se eu for agora caprichar mais ainda na meticulosidade do tom e da textura, isso aqui vai ficar cada vez mais realista com a cena que eu estou vendo. Mas isso aqui o que é? É uma observação do comportamento da luz e da sombra, ou do reflexo da luz também, no caso do vidro, né? E se tiver uma sombra projetada aqui da garrafa e tal, né? Ou seja, quanto mais eu vou garantindo qualidade disso que eu estou vendo e reproduzindo no meu desenho, melhor é a qualidade do meu desenho de observação.
Então vejam, pessoal, 3 aspectos importantes a gente falou em termos de um bom desenho de observação, né? Esse aqui seria o terceiro aspecto, tá? O outro aspecto tem a ver com ângulos, inclinações e feixes. E o outro aspecto que eu apaguei é a questão métrica, medida e dimensão, certo? Se você garantir esses três aspectos, métrico, dimensão, medidas, ângulos, inclinações, né, feixes cônicos e tons e texturas ou o comportamento da luz e da sombra no seu desenho, pode ser a bico de pena, monocromático, pode ser com uma caneta Bic, pode ser com uma caneta nanquim, pode ser com um lápis, né? Se você garantir essas coisas no seu desenho de observação, você vai ter um desenho de observação bom. E é isso que a gente quer que vocês aprendam, né? Nós, por enquanto, nós praticamente estamos no primeiro aspecto, dimensão, proporção, medidas. E aquele feixe cônico que eu digo direita, esquerda e tal. Fechar o olho, estender o braço, tirar a medida, reproduzir aquilo, né? É uma técnica que tem que ser adquirida com um exercício, com a repetição, a repetição, a repetição. Depois que você conquista isso, daí o teu desenho de observação começa a ganhar qualidade mais artística ainda, né? Por enquanto nós estamos desenhando o quê? Capturando medidas, capturando proporção, capturando ângulos ali. Quando eu falo assim, coloca lá claro, médio, escuro, é um resumo de tons e textura. Mas não é que você fez lá o tom e a textura, eu digo, não, faz a trama, mais escuro, mais claro e médio, né? Faz a trama. Não significa que você está fazendo ali o desenho de observação real. Deixa escuro, faz a trama 3 vezes, 4 vezes. Na realidade eu estou dando as noções de tons e texturas. Mas que para o primeiro bimestre é um treino de traçados também. Porque a qualidade do traçado, né, tem a ver com qualidade de desenho também. Então, só vou constar isso aqui como um quarto ponto da qualidade do desenho. Qualidade dos traçados, né? Não adianta nada se fazer, a dimensão está correta, o ângulo está correto, a noção geral ali de luz e sombra está correta, mas o traçado está torto, está emendado, cheio de garrancho, né? Ou seja, o traçado leve na hora que tem que ser claro, mais pesado na hora de mais escuro, a grossura do traçado. O traçado em si ele também dá uma beleza para o nosso desenho de observação, tá? E é justamente o traçado que nós estamos treinando assim, em termos de desenho de observação. Certo, pessoal? Então, esses são os pontos importantes, que é o comentário teórico daquilo que nós abordamos no desenho de observação até agora. Nós vamos fazer uma prova teórica. O que eu vou perguntar para vocês? Algo baseado nessas coisas, né? Vocês vão ver que é tranquilo, é meio intuitivo, mas é importante saber responder lá, não, isso tem a ver com isso, né? Isso tem a ver. O que é uma perspectiva lá que o professor Vila falou, feixe cônico, fuga direito, fuga esquerdo, né? O que né, tem a ver com essa noção básica. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Essa parte de você conseguir dissertar ou falar sobre isso, ou pelo menos mostrar entendimento sobre isso. Nada de complicado, né? Mas tem a ver com esses pontos, esses 4 tópicos que a gente abordou aqui. Tá ok? Pessoal, por hora é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta me perguntar agora, se quiser, ou manda no meu WhatsApp, né? Respondo com o maior prazer aí para vocês, tá ok? Alguma pergunta, alguma questão? Querem falar alguma coisa? Pode abrir o microfone de vocês e perguntar também, tá? Professor, Oi. queria perguntar se tem algum livro no portal digital. A princípio no livro portal digital não tem nenhum livro que eu indiquei lá. Esse é o tema, né? Mas eu posso ver, posso indicar uma referência, deixa eu até anotar. É bom para, de repente,
a gente dar uma lida nos pontos mais importantes também, né? Então, no caso especificamente desse resumo que eu mostrei para vocês aqui, não tem, porque está bem sintetizado, bem resumido nessas partes. Mas eu vou ver alguma coisa para vocês em termos de material, assim, para vocês terem uma ideia lá, né? Eu tenho alguma coisa assim. Tá bom. Ver material para consulta de desenho, de observação. Tá? Para vocês darem uma olhada lá, acho legal ter também, né? Eu vou providenciar. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma sugestão, né? Pode ficar à vontade. Gabriela, tudo ok? Eu vou parar a gravação aqui agora.